Você já entrou em um velório e sentiu que o ambiente não combinava com a gravidade do momento? Já percebeu risadas fora de hora, conversas banais, comentários desnecessários? Enquanto ali a poucos metros alguém acabava de atravessar um dos maiores limiares da existência humana. O que nunca pensamos é: o que estamos fazendo espiritualmente com aquele que acabou de morrer? Não é sobre flores, não é sobre rituais, é sobre a responsabilidade para com aquele que acabou de morrer. Hoje vamos falar de velório, cremação e morte. Mas não do jeito que normalmente se fala. Vamos responder as perguntas que as pessoas mais fazem em relação à cremação, especialmente quanto custa, como funciona e o que a religião diz. E principalmente, qual é o tempo legal para a cremação e qual é o tempo real do espírito antes desse processo acontecer. Não é para gerar medo, é para gerar consciência. Afinal, uma pessoa que nos é cara acabou de morrer. Para nós, a vida aqui continua. Mas para quem partiu, retornando à pátria espiritual, esse é um momento delicado. Um retorno que nem sempre é fácil. Que depende muito do tipo de vida que essa pessoa levou, das escolhas que fez em vida. Ao longo deste vídeo, vamos entender como atitudes aparentemente pequenas, nossas, pode aliviar ou agravar profundamente o estado do espírito que acaba de desencarnar. Esse vídeo não é para assustar, é para esclarecer. Fica comigo até o fim para entender um pouco mais sobre esse retorno à pátria espiritual. Deixe seu comentário. Você já foi a um velório que mais parecia uma festa de reencontro de amigos? Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhe com aquele amigo que tem medo da morte. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Quando comparecemos a um velório, cumprimos um sagrado dever de solidariedade, ofertando conforto à família. Infelizmente, tendemos a fazê-lo pela metade, com a presença física, ignorando a compostura espiritual. Aqui André Luiz toca em um ponto sensível. Presença física não é presença espiritual. Socialmente, aprendemos que ir ao velório é um gesto de educação, mas espiritualmente, o texto nos confronta. Não basta estar ali, é preciso saber estar ali. O velório, na cultura humana, sempre foi tratado como um espaço social. Reencontros, conversas, atualização da vida alheia. Mas o Espiritismo ele rompe com essa leitura superficial e nos lembra que ali existe alguém em estado de extrema vulnerabilidade psíquica. O espírito recém-desencarnado não partiu como imaginamos, ele está em transição, ainda ligado ao corpo, à casa, às pessoas. E aqui entra mais um agravante devido à aplicação contemporânea. Hoje, com celulares, redes sociais e informalidade crescente, o risco de perturbar quem acabou de morrer é ainda maior. Falar alto, fotografar, rir, fazer sensacionalismo, relembrar histórias constrangedoras do morto. Tudo isso gera vibrações mentais negativas e dolorosas para quem morreu. E essas vibrações atingem diretamente quem acabou de desencarnar. Pergunte para você:
de você para você. Não conta para ninguém, para você ser muito sincero. Pergunta assim: quando eu vou a um velório, eu vou para ajudar ou apenas para cumprir um protocolo social? Deixe seu comentário. Para não se entregar, você pode dizer: um amigo de um amigo se porta assim. E aí descreve. Aproveite para se inscrever. Vamos ver se eu consigo chegar aos 1000 inscritos antes de morrer. Gente, como tá devagar. Ai, como que tá devagar? Capaz que eu morra e não chegue nos 1000 inscritos. Dá uma força aí. Vamos lá, vamos lá. Imaginemos a situação desconfortante do espírito ainda ligado ao corpo, mergulhado num oceano de vibrações heterogêneas. Essa frase, ela é muito forte. E é preciso. O espírito, ele não sente mais dor física, mas ele sofre impacto psíquico. Psicologicamente, seria como alguém em um estado de choque. Imagine que você foi viajar, é um lugar totalmente estranho, você acorda no meio da noite para ir tomar água e sai se batendo, não sabe onde está. Não sabe de que lado fica a porta, a tomada de luz. Nesses momentos, o espírito está hipersensível. Então, conversas banais, fofocas, comentários maliciosos funcionam como um ruído mental intenso, deixando-o mais perdido, atormentado. Nós não pensamos que o morto está vivo. É só em uma outra dimensão, mas ele está. A dinâmica é uma dinâmica espiritual. O livro Obreiros da Vida Eterna traz uma história que contarei brevemente, um resumo, apenas para ilustrar melhor isso que eu acabei de falar. Uma pessoa morreu, então vamos ter duas visões, uma do lado espiritual e uma do lado material. Uma pessoa morreu, do lado espiritual, ele estava sendo amparado. Só para você entender, quando nós morremos, vem uma equipe nos desligar desse corpo. Nós estamos presos a este corpo, célula a célula. E tudo isso precisa ser desconectado. E estava acontecendo isso. O espírito da sua mãe estava com ele para ajudá-lo a se sentir em segurança. No lado material, a família estava no velório e o povo chegando para o último adeus. E aí começa o problema do defunto. Porque tem gente que elogia, mas ele sabe que não é verdade. Então ele sofre. Se o morto tinha dinheiro e a família começa a falar sobre os bens, quem fica com o quê? O morto sofre. Se a família é pobre e começa a discutir porque quem vai pagar o quê, a vaquinha não está funcionando, o morto sofre. Se o morto era mão de vaca e ele vê a família rachando tudo que ele criou, ficará irritadíssimo. A história do livro, na história ali do livro, havia dois homens conversando. Um deles começou a contar um segredo do morto. E também para que guardar segredo se o morto já morreu? E ele começa a contar com detalhes maliciosos um crime pavoroso que aconteceu há mais de 30 anos. Um assassinato que nunca fora resolvido pela justiça na terra, mas do qual Dimas, que é o morto,
teria sido a única testemunha ocular. Enquanto aquele homem falava nomes, datas e detalhes do crime, a força das suas palavras e imagens mentais funcionou como um imã. De repente, no meio do velório, surgiu uma figura espiritual monstruosa e horripilante. Era o espírito do assassino daquela história, que fora atraído pela evocação irresponsável. De repente, o invisível se torna real. Enquanto aquele homem falava nomes e detalhes do crime, as vibrações das palavras funcionaram como um rádio sintonizador em uma estação de sofrimento. Aquele espírito do passado que Dimas havia tentado ajudar a entender na época o que ele havia cometido, surge no velório. Mas ele não vem como um inimigo. Ele vem como alguém desesperado, alguém ainda em sofrimento, pedindo ajuda a um Dimas que estava sem condições de ajudar. Na verdade, era ele que estava precisando de ajuda. Esse espírito em aflição começa a pedir ajuda, transformando o que deveria ser um repouso de paz, um cenário de angústia e perturbação que passou a ser um inferno para o morto. Mesmo uma lembrança de ajuda pode se tornar um obstáculo se for evocado na hora errada por quem está na sala de um velório. Percebem a gravidade disso? O texto nos revela que as imagens contidas nas conversas sem proveitos incidem diretamente na mente de quem morreu. Porque, observe, quando você fala alguma coisa, você cria imagem mental daquela coisa. No mundo espiritual, os espíritos necessariamente não ouvem as suas palavras, embora ouvem, mas vamos dizer assim, não é o que importa. O que importa é a criação mental que fazemos e a energia que aquela criação mental evoca. E isso não é só no velório, é na vida. Tudo aquilo que você fala cria no mundo espiritual uma imagem vívida. E isso gera energia que vai sintonizar com o tipo de espírito correspondente à imagem e à energia criada. Quando ficamos lembrando e falando sobre fatos negativos, trazemos para o ambiente os protagonistas dessa história e que podem estar em região de sofrimento. Mas o contrário também é verdadeiro. Falar mal de quem partiu, ou mesmo lembrar os seus segredos sob o pretexto de curiosidade, não é apenas uma gafe social. É um ato que pode atrair obsessores e gerar um pesadelo para o espírito que deveria estar dormindo o sono da transição. E aqui mais um lembrete. Não fique falando sobre o que a pessoa morreu. Não conte para cada um que chegar como foi que ela morreu, como ela estava. Gente, o espírito que está sendo atendido, que já está em relativa paz,
cada vez que ele ouve a história de como ele morreu, ele revive aquilo. Conte um outro dia, conte em outro lugar, porque no momento do velório, ele está muito sensível, ele está numa posição muito complicada, ainda, por mais que esteja sendo atendido. Mas nós aqui, os encarnados, podemos estragar todo o bom trabalho que está sendo feito do lado espiritual. A pergunta que quero te fazer é: como você se comporta em velório? E a partir de agora, depois dessa informação que eu te passei, como você se comportará em um velório? Você já tinha parado para pensar que o que as nossas palavras podem atrair para o velório daquele a quem amamos? Traremos anjos da guarda ou evocamos os fantasmas do passado? Deixe seu comentário sobre isso. Pensamento evoca pensamento. Emoção evoca emoção. Na psicologia, sabemos que memórias emocionais ativadas produzem reações intensas. No plano espiritual, essa repercussão é ampliada. Quantas vezes achamos que estamos apenas conversando quando na verdade estamos evocando dores que não nos pertencem mais? Você já pensou sobre isso? Conte para mim uma história de velório que você presenciou. Deixe seu comentário e eu já te convido a compartilhar esse vídeo com um amiguinho que morre de medo de morrer. A gente tem medo, mas ninguém vai escapar. A cremação é uma medida higiênica por excelência, mas deveria ser feita após um tempo suficiente para o espírito se desligar. E aqui nós entramos em um tema delicado. A cremação é um avanço sanitário, social, ambiental. O espiritismo não se opõe a isso de jeito nenhum, mas alerta que o tempo legal não é necessariamente o tempo psíquico. Você sabia que o espírito pode permanecer ligado ao corpo por até 72 horas e, dependendo do caso, há muito mais tempo do que isso? No caso da cremação e o espírito estar ligado ao corpo, não há dor física, porque o corpo já não responde ao espírito, mas pode haver um trauma psíquico, porque embora o corpo não transmita, mas vamos ser sinceros, nós ainda estamos muito ligados psiquicamente ao corpo físico. Vou dar um exemplo bem bobinho aqui para você entender. Quando uma pessoa amputa, por exemplo, um pé, ela não tem mais o pé, mas ela narra coceira no pé. Ela fala, o meu pé está doendo, mas já não tem mais o pé. Mas é porque ela ainda está muito ligada psiquicamente àquele membro. Então, é mais ou menos assim que acontece. Então, pode haver esse trauma psíquico, especialmente se o desligamento, se a morte foi abrupta. Porque aqui existe uma diferença. Quando nós morremos devido a uma doença um tanto mais prolongada, esse desligamento vai acontecendo ao longo da doença e a morte é mais tranquila. O retorno
retorno espiritual é mais tranquilo e há uma boa chance do espírito nem estar no velório. Mas quando é uma morte abrupta, a probabilidade do espírito ainda estar ali é muito grande. Pode não estar, mas a chance é boa de que esteja. E eu não estou falando isso para te assustar. Estou falando para te esclarecer. E assim você poderá tomar melhores decisões. O problema não é a cremação, é a pressa. Nós vivemos em uma sociedade acelerada. Queremos resolver tudo rápido, inclusive na morte, mas a alma não obedece o relógio. Pela lei humana, pela nossa lei, pode ser enterrado, a pessoa pode ser cremada, desculpe, após 24 horas. Mas, espiritualmente falando, sugere-se 72 horas, no mínimo, um pouco mais, mas não menos do que 72 horas. Eu falei em algum momento ali que às vezes o espírito fica ainda mais do que 72 horas, e pode ser, mas aí aquela reverberação do que está acontecendo com o corpo já não atinge fortemente, e às vezes já nem atinge mais, né? Quanto melhor é a pessoa aqui, mais fácil é o processo do outro lado. Quanto menos apegada à matéria, mais rápido ela se desprende. Mas assim, vamos deixar em resumo. Para a cremação, espera-se, o que aconselha-se é a espera de 72 horas. E aí, tá tudo certinho. Em questão de preço, é tudo muito relativo e depende do que queremos. Se a família não possui um plano funeral, é preciso então contratar um serviço na hora, os custos são mais elevados. O valor varia conforme o crematório escolhido. Existem opções em Curitiba, que é onde eu moro, Pinhais, aqui na nossa região metropolitana, Pinhais, Campo Grande do Sul, Campo Largo, e o tipo de cerimônia de despedida desejada. Tudo isso gera um preço. Alguns crematórios oferecem a cremação direta, é aquela sem cerimônia de despedida. Com certeza fica mais barato. Aí temos os planos funerários com pagamento mensal. Essa é a opção mais comum. Muitos planos em Curitiba já incluem a cremação sem taxa extra, após o período de carência, o que acaba sendo muito mais barato, porque o pagamento é do que aquele que você vai pagar à vista ali na hora do luto. É fundamental lembrar que o preço da cremação costuma se referir apenas ao processo do forno e à urna de cinzas básica. Outros custos do funeral em Curitiba são tabelados pela prefeitura ou cobrados à parte, como caixão e taxas municipais. Para realizar a cremação, a lei exige que o atestado de óbito seja assinado por 2 médicos ou por um médico legista, o que pode gerar uma pequena burocracia extra em relação ao enterro comum. Em Curitiba, a cremação tende a ser mais em conta porque não se paga taxa de manutenção anual no cemitério. As cinzas podem ser guardadas em casa ou aspergidas em local especial, eliminando o custo de compra de um terreno ou locação de um nicho. Se a família não possui um jazigo próprio, o túmulo da família, a cremação é muito mais barato. Se a família já possui o jazigo, o enterro ganha no custo imediato, mas perde no acumulado de taxas de manutenção ao longo dos anos. É tudo uma questão de escolha.
Deixe seu comentário. Você já pensou em todas as burocracias que estão envolvidas em um enterro? Quero saber o que você pensa sobre isso. Como deve ser o velório ideal? Tudo depende da nossa religião ou da falta dela. Mas é sempre bom oração. Mesmo se o morto não tinha religião, não acreditava em Deus. Porque com certeza a oração vai ajudar a manter o ambiente onde o velório está sendo realizado livre de espíritos perturbadores ou mesmo maus. Assim preservamos a pessoa que está em processo de desencarnação. Oração, a leitura de uma passagem bíblica, se for possível, dar uma breve explicação do trecho lido, isso ajudará o falecido. Dificilmente teremos o chamado velório ideal, mas haverá serenidade, tranquilidade, para que os bons espíritos possam ajudar o nosso ser amado. E aqui está o ponto central. Quem entende a morte, educa o ambiente. Silêncio, oração, leitura edificante, um texto bíblico. Nada disso é ritual. São recursos terapêuticos e espirituais. Você já esteve em um velório onde você sentia uma boa vibração? Como foi para que possamos aprender a nos comportar em um bom velório? Diga para nós como foi. Não controlamos os outros, mas controlamos a nossa postura. Se as pessoas vêm contar anedota, fofoca daquele primo que faz tempo que não vimos, nós gostaríamos muito de saber. Mas lembremos da pessoa no caixão. Ela merece respeito. A morte não é o fim da vida. Ela é a continuação. O velório não é evento social. Cremação não é só procedimento técnico. Tudo isso é ato moral. Se queremos um mundo espiritualmente mais lúcido, precisamos começar pelos momentos em que a alma está mais frágil. Não por medo, mas por amor responsável por aquele que parte. Se esse conteúdo ampliou a sua consciência, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário. Ele é importante para mim.